Mateus capítulo 2. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, a Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não existem mais. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez nos encontramos diante da Tua presença, em oração. Nesse momento, meu Pai, diante da Tua palavra, que foi lida, Tua palavra que é espada de 2 gumes, Tua palavra que é a verdade, Tua palavra, ó Deus, que é aquilo que nós mais necessitamos. Ela que é o poder de Deus para convencer o homem. Ela que é o poder de Deus para salvar. Senhor, nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Senhor tire dos nossos corações, dos nossos olhos, ouvidos, ó Pai, tudo aquilo que pode nos impedir nessa noite de ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Que eu não seja também um empecilho para os meus irmãos, mas que pela Tua graça, ó Deus, o Senhor possa me usar. E que, de fato, a Tua palavra não volte vazia nessa noite, em nome de Jesus. É confiado em Cristo que nós oramos e pedimos, hoje e sempre. Amém. Amém. Aproximadamente 3 milhões de pessoas ao longo das ruas, roupa de seda, um manto de veludo com quase 5 metros de comprimento, cetros, coroa, cumprimentos,
reverências, um grande banquete e até mesmo aviões sobrevoando o palácio, aproximadamente 150. Esses são números, detalhes da última coroação que houve na Inglaterra da falecida rainha Elizabeth II. Números e detalhes dignos de uma realeza. Mas longe de todo o glamour, pompa, multidões, o rei dos judeus nasceu fora dos holofotes. Nasceu fora de Jerusalém, o grande centro, despercebido pelas multidões. Mateus, quando ele escreve esse evangelho, ele tinha como público-alvo, como leitores originais, os judeus. E o seu propósito era mostrar para eles que Jesus foi o cumprimento dos padrões, dos requerimentos e expectativas do Antigo Testamento. O propósito de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias, que ele é o rei, que ele é o descendente de Davi. E por isso, lá no capítulo 1, nós vemos ele começar com uma genealogia, com as credenciais desse rei, para provar que Jesus era descendente do rei Davi. Em seguida, ele demonstrou que Jesus era legalmente filho de José, quando José nomeia Jesus com o seu nome, Jesus. E ao longo de todo o evangelho, ele vai trazer citações diretas ou referências, alusões ao Messias no Antigo Testamento, nas profecias, mostrando que Jesus é esse cumprimento. Então agora no capítulo 2, Mateus traz detalhes do que sucedeu pouco tempo depois do nascimento de Jesus, os seus primeiros anos de vida. O capítulo 2, portanto, traz relatos relacionados à chegada do nosso rei. E com ela algumas lições que nós podemos aprender. E a primeira lição, meus irmãos, que encontramos aqui, é uma lição sobre adoração. Do verso 1 ao verso 12. O texto já inicia falando que Jesus havia nascido. Um acontecimento que está situado no tempo, em dias de rei Herodes, e no espaço, na cidade de Belém. Mas o que parece aqui é que ninguém soube do que estava acontecendo. Somente personagens inusitados. Lucas, o evangelista, vai falar de pastores que, quando souberam, vieram adorar Jesus. Mateus traz aqui a figura de magos do Oriente. E nós sabemos muito pouco a respeito desses homens. Alguns dizem que seriam reis, uma referência ao Salmo 72. Outros afirmam que seriam 3 por causa da quantidade de presentes, os 3 presentes que ele recebeu. A tradição cristã até mesmo nomeou esses homens. Mas a Bíblia só nos diz que eram magos. Magos do Oriente. E esses magos, e a palavra para mago aqui, magói também pode ser traduzido por sábio, eles eram sábios, eram estudiosos, eles viviam nas cortes reais, eles não eram judeus, eles eram gentios, eles eram estrangeiros. E o texto diz que esses homens foram até Jerusalém, porque viram a estrela desse rei. E é interessante também porque o brilho dessa estrela, diferente do que nós vemos no Natal, não era uma estrela tão perceptível assim, um brilho tão reluzente a ponto de todos perceberem. Eles eram sábios, eles eram estudiosos, por isso eles viram algo diferente nessa estrela. E a estrela aqui é uma referência a uma palavra que veio por meio do profeta Balaão, lá em Números, capítulo 24, 17. Ele que era também um profeta gentil, estrangeiro, em uma visão, ele viu uma estrela chegando e anunciando alguém que iria esmagar os inimigos e que seria rei. Esses homens então se apropriam, se apegam a essa promessa, viram a estrela no céu e seguem essa estrela. Interessante, meus irmãos, que o texto não fala nada a respeito dos próprios judeus. Os habitantes da cidade de Belém, a cidade de Davi, que eram judeus, não reagem a isso. Na cidade de Davi, não houve espaço para o filho de Davi, para o descendente de Davi nascer. A cidade tratou Jesus com indiferença. Aquele que é o pão da vida foi rejeitado na casa do pão. Esse é o nome de Belém, o significado do nome de Belém, casa do pão. O verso 3 diz que quando ouviram os magos falando que vieram atrás do rei dos judeus,
Herodes e os moradores da cidade de Jerusalém ficaram alarmados. Em Jerusalém se encontravam os principais sacerdotes, escribas, os líderes religiosos. E embora eles conhecessem a respeito da profecia, da vinda do Messias, da vinda do rei, eles não se importavam com isso. Eles estavam alheios a essa verdade. O texto diz então que Herodes convocou todos esses homens para saber onde esse rei ia nascer. E eles então informam que, segundo a profecia de Miqueias 5:2, ele iria nascer na cidade de Belém. Herodes então secretamente chamou aqueles magos, aqueles sábios, e perguntou com precisão quando isso aconteceu, quando a estrela apareceu. Vão lá em Belém, quando vocês encontrarem, me digam onde é que ele está, que eu vou lá adorar também. E longe de ser um interesse para adorar, nós veremos isso lá na frente, nós vamos ver que o interesse de Herodes, na verdade, era tirar qualquer um que pudesse ameaçar a estabilidade do seu governo. O texto então diz que os magos voltaram a seguir a estrela. Isso aqui é fantástico, meus irmãos, porque aqueles homens viram aquela estrela no céu desde o Oriente e eles foram atrás dela. Quais as garantias esses homens tinham? E se aquela estrela fosse um simples fenômeno da natureza? Algo normal? Eles chegaram em Jerusalém e viram que nem o próprio povo de Deus estava esperando. Nem o próprio povo de Deus estava atento ao que estava acontecendo. Eles provavelmente estavam viajando há pelo menos 1 ou 2 anos, seguindo essa estrela. E nós temos aqui novamente a estrela guiando esses homens, que na verdade era o Senhor levando esses homens até Jesus. Veja quanta entrega desses magos, quanta confiança. E o texto diz que quando esses homens chegam na casa, não na manjedoura, como nós vemos no presépio, eles chegam, eles estão na casa, eles viram um menino simples, um menino humilde, um menino pobre, e o texto diz que eles se prostram diante do menino. Esses homens adoram o Senhor. No hebraico, uma das palavras mais usadas para adoração significa literalmente estar prostrado, com o rosto no pó, com o rosto na terra, reconhecendo que você não é nada. Esses homens, esses magos, sábios, talvez reis, homens importantes, eles se prostraram diante do menino Jesus. Mas a adoração desses homens não parou por aí. O texto prossegue dizendo que esses homens trouxeram presentes valiosos, ouro, incenso e mirra. E é muito interessante, até sugestivo, a interpretação que alguns pais da igreja, como Orígenes, por exemplo, dá a respeito desses presentes. O ouro, um presente muito importante, digno de reis. O incenso, que era um presente referindo-se ao sacerdócio. O sacerdote no templo usava o incenso. A mirra, que era utilizado para embalsamar a pessoa quando morria, mostrando que esse menino iria morrer. Mas, além de ter alguma conexão com os ofícios de Jesus, com a vida de Jesus, o ponto importante aqui é que esses homens entregaram as coisas mais valiosas da sua região. Esses homens entregaram aquilo que era mais caro, aquilo que tinha mais valor, aquilo que era mais nobre, e eles colocam aos pés de Jesus. Adoração é isso, meus irmãos. Adoração é muito mais do que palavras bonitas. Adoração é muito mais do que canções, muito mais do que levantarmos, fecharmos os nossos olhos na hora do louvor. Adoração é entrega. Adoração é sacrifício. Adoração é render-se completamente a outro, ao nosso Deus. E aqueles homens fizeram isso. A chegada desse rei aponta para aquele que merece e deve receber toda a nossa devoção, toda a nossa vida, toda a nossa adoração. O rei chegou e está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Seja sincero, você tem adorado o Senhor? Você tem tido uma vida de adoração a Deus?
uma vida de entrega ao Senhor. Você já entregou aquilo que você considera mais valioso para você? Talvez seu esposo, sua esposa, seu filho, um bem, um título que você tem. Você já entregou isso para Deus como adoração, como entrega, reconhecendo que Ele merece tudo que você tem? A chegada do Rei nos ensina a respeito de adoração. Mas traz também uma lição sobre confiança, dos versos 13 ao verso 15. Mais uma vez, um anjo aparece para José, assim como no capítulo 1, com mais um anúncio que trouxe espanto para aquele homem. José pega sua mulher, pega o menino, vão para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o menino. E nós temos aqui mais uma mudança de rota na vida de José. E ele, temente que era ao Senhor, ele obedece e faz exatamente aquilo que o anjo havia dito. E é interessante, meus irmãos, que esses desvios de rota, nem sempre a gente recebe isso muito bem. Nós costumamos nos inquietar quando os nossos planos não saem como imaginamos. E essa não foi a primeira vez que aconteceu isso com José. Lembre-se, José estava noivo de Maria, Maria virgem, recebe um anúncio de que conceberia do Espírito Santo, o Filho de Deus, e José se envolve nessa história. Veja a mudança de vida que acontece de uma hora para outra na vida de José e Maria. E agora, assim que ele ouve o choro do bebê, a notícia é: mude-se, vá embora, pega o seu filho, o menino, porque Herodes vai querer matá-lo. E, meus irmãos, como é difícil quando a gente se envolve com essa questão de mudança, de imprevisto, de problema e envolve nossa família. Como é complicado. Meu irmão está se mudando aqui, já se mudou na verdade, né? Aqui para Vitória, e ele está com a filhinha 1 mês e meio praticamente, vai completar 2 meses, acho que semana que vem. E está nesse processo de mudança, uma cidade nova, uma igreja nova, longe da família dela, no caso, né? A esposa dele nunca saiu de Recife. A única mudança que teve foi sair da casa da mãe para se casar com meu irmão. Pense na dificuldade que é passar por essas mudanças. Mas ele tem enfrentado isso e eles têm passado por isso com confiança no Senhor, porque eles creem que essa é uma direção de Deus deles virem para cá. Mesmo envolvendo toda essa mudança, todo esse contexto. E assim também aconteceu com José. José teve que sair com sua família. E o que é que deve ter passado na cabeça de José? Deus, não é muito mais fácil o Senhor matar Herodes? Mata Herodes logo, que aí livra o problema, a gente fica aqui, fica em paz. Manda a outra pessoa assumir, vamos fazer uma revolta aí dos judeus para derrubar Herodes, vamos colocar o outro no poder. Por que todo esse problema? Por que toda essa correria? Por que toda essa mudança? Mas, meus irmãos, esses desvios de rota, essas mudanças, esses imprevistos, também fazem parte dos planos de Deus. E nós precisamos aprender a confiar, descansar e obedecer, assim como José. Logo em seguida, no texto, nós percebemos que esse desvio era para que se cumprisse uma profecia. Do Egito chamei o meu filho. Essa é uma palavra que se encontra lá no livro do profeta Oséias, capítulo 11, verso 1. E naquele contexto, o profeta fala do povo de Israel que foi para o Egito como escravo e no êxodo voltou para a terra prometida. E agora nós somos informados que Jesus fará o mesmo caminho, porque Jesus é o substituto perfeito do seu povo. Jesus vai andar nas pegadas de Israel, porque Jesus é o verdadeiro Israel. Ele vai percorrer o caminho que Deus tinha para mim e para você, mas que nós éramos incapazes de percorrer, porque nós somos falhos. Ele vai fazer tudo isso sem pecado, em humilhação, para que nós possamos entrar na terra prometida. Ele fez isso em nosso lugar. O que parece ser um desvio, na verdade, são as promessas de Deus se cumprindo em nosso benefício. Meus irmãos, os planos de Deus, os intentos de Deus, jamais serão frustrados.
O homem não pode frustrar os planos do Senhor. José esteve diante desse dilema e ele aprendeu a confiar. Assim também cada um de nós precisa confiar no Senhor. Nós precisamos fazer um exercício difícil, mas necessário. Muitas vezes nós perguntamos por quê? Por que isso? Por que está acontecendo isso no nosso país? Por que está acontecendo isso comigo, na minha casa? Por que eu? Por que comigo? Por que com minha família? Por que com a minha igreja? Mas a gente precisa mudar essa pergunta. E perguntar quem está no controle da minha vida. Quem permitiu isso? Quem está conduzindo todas as coisas? Quem é que está no controle? Quem é que governa? Quem é que sustenta? É o nosso Deus. É o nosso Senhor. Quando nós sabemos e experimentamos que Ele está no controle, nós podemos descansar, nós podemos confiar. Do mesmo jeito que as mãos poderosas do Senhor conduziram Cristo para que as promessas dele fossem cumpridas, Ele continua conduzindo o povo da promessa que creu em Jesus Cristo. E continuará conduzindo o seu povo até o dia de Cristo Jesus. Mas o texto também nos traz uma lição sobre oposição. Versos 16 ao 19. O capítulo 2 de Mateus traz uma lição que José e Maria tiveram que aprender desde cedo e que nós precisamos aprender também. O evangelho é marcado por oposição. A reação natural do homem ao evangelho é se opor. Nós estudamos isso na EBD nos últimos meses do ano passado. O evangelho é contracultural. Ele vai na ferida. Ele vai na raiz do problema. Ele é contra a ordem vigente desse mundo. Gera indisposição nas pessoas, na sociedade. José e Maria perceberam isso desde cedo. Simeão, quando tomou Jesus nos braços lá no templo, ele se dirige a Maria e fala que uma espada iria traspassar sua alma. Você vai ser mãe desse menino, isso é uma bênção, mas vai ter muito sofrimento, porque o evangelho é marcado por sofrimento. Herodes percebeu, depois de alguns dias, que os magos não voltariam. E ele ficou enfurecido, ele ficou irado. E o verso 7, então, diz que ele perguntou aos magos, com precisão, quando que aconteceu isso? Os magos não voltaram, então ele fez os cálculos, mais ou menos, de quantos anos teria Jesus. Só que ele não sabia onde estava Jesus. Só sabia que estaria em Belém, ou na região, e que teria 2 anos ou menos. A vontade de Herodes, acredito eu, não era de matar todos aqueles. Mas como ele não sabia que era Jesus, vamos matar todo mundo. Todos os meninos de 2 anos para baixo foram mortos na Belém e na circunvizinhança. É no meio desse contexto de chacina, de homicídio, que o Filho de Deus foi recebido. Isso, meus irmãos, explica muito a respeito da perseguição e oposição que o povo de Deus enfrenta e tem enfrentado ao longo da história. Porque, na verdade, quando perseguem o povo de Deus, e quando a gente olha o livro de Atos, é um relato belíssimo que a gente consegue entender isso de forma muito visível, muito claro. Esses homens, na verdade, não estão querendo destruir eu e você. Eles não estão querendo destruir uma denominação, uma igreja. Eles estão querendo, na verdade, se opor ao próprio Deus. O próprio Evangelho. E como eles não conseguem destruir Deus, não conseguem destruir o Evangelho, vão tentar destruir os seus seguidores. E eles sofreram isso desde cedo. Nós enfrentamos oposição, enfrentaremos oposição, e a chegada de Cristo nos ensina isso. E o verso 17 diz então que se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. E a gente pode se perguntar, como assim? Como assim era a promessa do Senhor que crianças inocentes fossem mortas?
Como assim é promessa do Senhor que mães pranteassem a morte dos seus filhos? Como assim estava nos planos de Deus? Vejamos de novo essa profecia que se encontra em Jeremias 31, 15. O texto diz: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não existem mais. Naquele momento em que Jeremias escreve isso, os filhos de Israel foram levados, arrastados para o exílio. E nesse contexto, muitos foram mortos. Ramá era a última cidade do reino, na última fronteira. E nessa cidade, Raquel, representando aqui as mães de toda uma nação, ela chora, vendo Israel despedaçado. Há uma analogia aqui ao choro de Raquel pela nação e ao choro dessas mães pelos seus filhos. Mas não é só isso. Quando a gente olha o verso 16 de Jeremias 31, diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. É esta profecia que está sendo evocada aqui. Porque o choro de Raquel não é um choro final. Os filhos voltarão. Aquelas mães estão chorando, o luto é real, o sofrimento é real. Não há menosprezo aqui da tristeza, do sofrimento, do choro, mas a história não termina desse jeito. A história não termina com morte. A história não termina com dor. A história não termina com derrota. Muito pelo contrário, com a chegada do rei. Porque um menino foi poupado. Esse menino viveu para dar sua vida, para que essas mães que estavam chorando pudessem ter esperança. Para que nós hoje, que sofremos, que choramos, que pranteamos, que enfrentamos o luto, que enfrentamos a dor, que enfrentamos oposição, que enfrentamos perseguição por causa do Evangelho, pudéssemos ter esperança no Filho de Deus, no Rei dos Reis, por causa daquele que deu a sua vida. A oposição não é o nosso fim. A morte não é o nosso fim. A dor tem prazo e hora para acabar. Por causa de Cristo que morreu por nós, o luto não é o fim, o sofrimento não sorrirá eternamente, as oposições não prevalecerão. E o verso 19 diz isso muito claro. Tempos depois, Herodes morreu. E assim como Herodes, quantos homens ao longo da história se levantaram perseguindo a igreja, querendo acabar com Deus, com o Evangelho, com Jesus? Todos tiveram o mesmo fim, morreram, pereceram. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus, no Rei dos Reis, que deu a sua vida pelo seu povo, que deu a sua vida para aquele que nele crê, pode ter a certeza, pode descansar na segurança, que mesmo em meio às oposições, nós triunfaremos, porque Cristo Jesus já triunfou. E a vitória de Jesus é a vitória do seu povo. Pense nisso. Quando parecer difícil, pesado demais, suportar as dificuldades. Quando você for escarnecido porque você crê em Jesus. Quando você for humilhado porque você pensa diferente do que o mundo pensa. Quando você se posicionar firmemente com base no Evangelho e na Palavra de Deus. Quando você for excluído, quando você for demitido, quando você for rejeitado, quando você for morto, perseguido por causa de Jesus, por causa do Evangelho, lembre-se disso, ele triunfou. E oposição nenhuma é capaz de parar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas uma última lição que nós encontramos nesse texto, com a chegada do rei, é uma lição sobre humildade, verso 19 ao 23. O texto diz que, com a morte de Herodes, mais uma vez o anjo do Senhor aparece até José, mais uma vez José obedece. Meus irmãos, isso é fé. Fé é conhecer as promessas de Deus e obedecer às promessas de Deus. Fé é ouvir a voz do Senhor,
como o pastor Ronildo nos ensinou hoje pela manhã na EBD, e não somente ouvir, é obedecer à voz do Senhor. José ouve, José obedece mais uma vez. Temos aqui mais uma mudança de rota na sua vida. Ele voltaria para a sua terra natal, mas recebe a notícia de que Arquelau, que era um dos filhos de Herodes, estava governando. E esse homem era muito pior do que Herodes. Esse homem era tão pior que Herodes, tão terrível, que uma comitiva de judeus foi até César Augusto para falar: olha, tira esse camarada daí, porque esse homem é muito mau, ele é muito perverso. E ele queria governar em toda a região. César Augusto atende o pedido e ele governa apenas na região da Judéia, metade do reino, metade da Palestina. Então, José, sabendo disso, não vai para onde era sua terra natal, ele vai distante disso, ele vai para outro lugar, ele vai para a região da Galileia, ele vai para a região de Nazaré. Mais uma mudança que não é por acaso. As mudanças que acontecem na vida de José não são por acaso. As mudanças que acontecem na nossa vida, os imprevistos que acontecem na nossa vida, meus irmãos, não é por acaso. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle do nosso país, o que acontece no nosso país, o que acontece na nossa cidade, o que acontece no mundo. Todas as mudanças, por mais indigestas que possam parecer, Deus utiliza dessas mudanças para cumprir a sua vontade. E o texto termina apontando isso, que essa mudança era para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Mas, pastor, eu li já a Bíblia bem direitinho, anotei, e nunca achei no Antigo Testamento falando que Jesus ia nascer, ia viver em Nazaré, que Jesus ia ser chamado Nazareno. E realmente nós não vamos encontrar isso no Antigo Testamento, em nenhum lugar, falando que ele nasceria, que ele viveria em Nazaré, que ele seria nazareno. Na verdade, Nazaré é uma cidade tão periférica, é um lugar tão desprezível, que eles não se deram nem o trabalho de escrever o nome Nazaré no Antigo Testamento. Mas o texto diz que era para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Não existe um profeta específico que falou sobre isso. Mas quando nós olhamos as profecias no Antigo Testamento, nós, hoje pela manhã, cantamos Isaías 53, que fala que ele seria rejeitado, que fala que ele não tinha beleza alguma, formosura alguma, ele seria humilhado, ele seria desprezado. O Antigo Testamento nos mostra que esse rei seria um rei humilde, seria um rei desprezado, seria um rei rejeitado. Essa é a interpretação aqui. E Nazaré é o cumprimento desse lugar. Um lugar desprezado, um lugar periférico, à margem. Natanael chegou a dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um lugar tão ruim, tão sujo, tão pobre, e sujo não no sentido de sujeira mesmo, mas para o judeu, porque era um lugar misturado com gentios, com estrangeiros, era um lugar sujo etnicamente. As pessoas eram misturadas, costumes misturados, cultura misturada. Era um lugar indigno para um judeu de classe, de pompa, para um rei viver. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso fez parte da humilhação, do estado de humilhação de Jesus, da fraqueza do seu ministério. Ele foi para um lugar no meio dos pobres, no meio dos fracos, no meio daqueles que se reconheciam indignos. Foi no meio desse povo que Jesus veio habitar. E quando nós olhamos para isso, nós aprendemos com Jesus sobre humildade. Uma das grandes corridas do homem é pela glória, é pelo reconhecimento, é pelo status. É não querer ser menor do que ninguém. É não ouvir desaforo. É não querer se humilhar. É não querer reconhecer que precisa de ajuda. É ser autossuficiente. É se auto-justificar. Mas com a chegada do rei,
nós aprendemos que não foi para esses que se sentem suficientes que ele veio. Não foi para os bons que ele veio. Não foi para os sãos que ele veio. Mas foi para a gente que se reconhece, que se vê como indigno, como pecador, como mau, como incapaz, como pobre, como nu. Com a chegada do rei, aqueles magos encararam a distância, obstáculos do caminho, passaram semanas, meses viajando, confiados numa promessa. Esses homens atravessaram distâncias para ir atrás desse rei. Meus irmãos, não sejamos como os moradores de Belém, o lugar onde Jesus nasceu, mas aquelas pessoas estavam indiferentes para a realidade de que o Salvador do mundo estava ali. Talvez você esteja aqui nessa noite, o Rei Jesus está aqui, mas você está tão preocupado com o que está acontecendo lá fora que você não se dá conta de que o que você mais precisa está aqui. Está diante dos seus olhos. Não sejamos como os moradores de Belém, como os habitantes de Jerusalém, que trataram com desdém, com desinteresse o nascimento do Mestre, mas sejamos como aqueles homens. Gente que se dobra aos pés de Jesus, gente que entrega para Jesus o que tem de mais precioso, o que tem de mais valioso, porque somente Ele merece a nossa devoção, a nossa adoração. Com a chegada do rei, José mais uma vez mostrou confiança na palavra, nas promessas de Deus, e ele foi para o Egito. Meus irmãos, confie nas promessas de Deus, confie na sua palavra, mesmo que seja necessário mudar de rota, como aconteceu com aquela família. Mesmo que as coisas não saiam como você havia planejado, como você desejava, como você queria, como você pensa que é melhor, confie naquele que está no controle de todas as coisas. Com a chegada do rei, a oposição também vai chegar, porque o evangelho ofende, o evangelho confronta, o evangelho destrona. Só há um trono, só um pode ocupar esse trono. Todos os que se sentem ameaçados por esse rei vão se opor a ele. Seu estudo, sua família, seu dinheiro, seu prazer, você mesmo vai se opor contra esse rei, contra esse evangelho, porque você quer assentar nesse trono. E não tem como dividir esse trono. Você não pode servir a dois senhores. Mesmo que a gente enfrente oposição nos nossos dias, lembre-se que nada, absolutamente nada, é capaz de parar o evangelho e a igreja do Senhor. Porque ele já triunfou, ele já venceu. Com a chegada do Deus que se fez carne, aquele que abriu mão da sua glória, cresceu numa região esquecida, marginalizada, humilde, carente, indigna, foi justamente para esse tipo de gente que Jesus veio. Pare de achar que você é melhor do que alguém, que você é mais santo que alguém. Não tenha a atitude daqueles religiosos no templo, que estavam batendo no peito, agradecendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual aquele publicano, miserável pecador. Seja como aquele publicano. Reconheça quem você é, que você carece da graça de Deus, do perdão do Senhor. O Senhor resiste aos soberbos. Mas todo aquele que tem um coração quebrantado, contristado, humilhado, rendido, o Senhor não rejeita. Pode passar, Elias. Nossas pregações, e eu quero tentar fazer isso ao longo desse ano,
pensando nos cultos discipuladores, é a gente tentar, e eu vou tentar sempre trazer o mais possível essas lições que nós aprendemos para a prática. Porque nós precisamos não apenas conhecer aqui a palavra de Deus, mas precisamos de ferramentas e ajudar os irmãos a vivenciarem isso na prática. E eu quero pedir um exercício dos irmãos nessa noite. Você que está aqui, que está visitando, fique à vontade. Nesse momento do para orar e praticar, eu quero deixar 2 perguntas para os irmãos nessa noite. Você pode anotar essas perguntas, você pode tirar foto, depois vou pedir a ajuda do Elias para a gente colocar no grupo da igreja, para a gente ir lembrando ao longo da semana. Mas nós vamos ler essas perguntas. Você não precisa responder. E nós vamos tirar, agora no final, alguns minutos de oração para você orar sobre isso, para você pensar sobre isso, para que o Senhor ajude você a vivenciar isso ao longo dessa semana, ao longo desses dias, ao longo da sua vida. E a primeira pergunta é: o Rei chegou. A vinda de Jesus Cristo foi real, foi situada no tempo, no espaço. De que forma você tem encarado essa realidade? Como judeus, cidadãos de Jerusalém e Belém, que ignoraram, que estavam indiferentes a esse fato. Como Herodes, se opondo, não querendo que Jesus assuma o trono do seu coração. Ou você tem estado como os magos, com uma vida de adoração ao Senhor? A segunda pergunta: em qual das 4 lições você sente que precisa crescer mais? Adoração sincera, confiança na adversidade, segurança frente à oposição contra o Evangelho ou humildade?